colegas da prefeitura e dizer também que estou contente que nós temos pessoas da comunidade nos acompanhando. Vamos iniciar, então? Então, nós estamos aqui para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que nos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então, agora, nós estamos avaliando o terceiro e último quadrimestre do ano de 2024. Também estamos atendendo a normativa do Tribunal de Contas, né, que também exige que a gente faça esta prestação de contas, que é de iniciativa do Poder Legislativo. Que não vai aparecer. Quando a gente troca de máquina, geralmente desconfigura. Alguém entende de informática? Para dar uma olhadinha? Na minha estava visível. Talvez tire o brasão. Tenta pegar no primeiro lá. Aí, ó. Clica aí. No cantinho preto. Bem em cima no cantinho preto. Aí. Ocultar o braço. Esse aqui já... Eu vou trazer a minha máquina, está aí no carro, mas ela está... Vamos lá, então. Sim, vai. Uhum. Embora vocês tenham para acompanhar aí, a gente vai de forma bem... para economizar folha, sustentabilidade. Ficou ruim, daí a gente pede para imprimir de novo, mas é... Então, vamos lá. Como eu disse anteriormente, então aqui, agora, para cumprir o que a lei nos exige, nós estamos aqui para apresentar os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que juntos formam o terceiro quadrimestre do exercício 2024. Eu trago um balancete, digamos, de receitas por categorias econômicas, mas sempre dizendo que, caso alguém tenha alguma dúvida, que não ficar claro, pode entrar em contato, pode ir lá na contabilidade, tenho o maior prazer em atendê-los. Veja, no mês de setembro, nós, então, tivemos receitas correntes, R$ 4.832.348,41. E onde que está? Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Não, é lá na primeira linha, lá, gente. Receitas correntes são todas as receitas que o município arrecada. Eu vou falar assim de forma mais pausada e clara para que todo mundo entenda o linguajar. A última linha se trata da receita corrente líquida, que eu costumo trazer, porque ela é base de cálculos principalmente lá para a questão do gasto com o pessoal. Então, mês de setembro,
a receita corrente líquida, R$ 4.127.832,66. Como de hábito, a gente traz o mês a mês, então, para o mês de setembro, nós tivemos uma despesa total de R$ 4.893.377,28. Para o mês de setembro, a despesa com o pessoal, lembrando que nesse caso, por uma questão do que a gente está apresentando mês a mês, eu trouxe aqui o que foi a receita corrente líquida do mês de setembro e a despesa de pessoal do mês de setembro, tá? Isso para mostrar a evolução, mas para fins de exigência da lei, o nosso gasto ele é de janeiro a dezembro, são 12 meses, né? E isso, durante o exercício, ele sempre vai assumindo o mês da receita e o mês da despesa, até que se chegue no final do exercício, conta de janeiro a dezembro. Mas então, para o mês de setembro, nós tivemos uma despesa de pessoal de 38,23%. Eu costumo dizer também que não é gasto com ensino, e sim investimento com ensino. A lei nos obriga a 25%. No mês de setembro, nós tivemos, então, levando em consideração, aqui nós não levamos em consideração a receita corrente líquida, mas sim as transferências constitucionais e a despesa com a manutenção do ensino, então, 27,88%. Gasto com saúde, 23,43%. A receita arrecadada, a receita corrente arrecadada no mês de outubro, lá na primeira linha, R$ 4.939.220,64. Receita corrente líquida, R$ 4.157.207,62. Essa diferença de corrente para líquida é que na receita corrente líquida não podem entrar algumas receitas, as receitas patrimoniais, por exemplo. Então, porque senão ficaria muito fácil você pegar uma emenda, você receber um valor para construção, enfim, isso não entra na receita corrente líquida, por isso não entra no cálculo do índice de pessoal. Inclusive, pela última normativa, a receita a receita que vem destinada a gasto com agentes comunitários de saúde também é excluída disso. Então, embora ela venha lá como uma receita que a gente chama uma transferência corrente, ela é excluída do cálculo, ela não entra, então, como receita corrente líquida. Nem a receita, nem a despesa. Mês de outubro, nós tivemos uma despesa de R$ 4.605.933,74. Então, o gasto com o pessoal, 36,70%. Lembrando que a despesa é a receita do mês. O investimento na educação, 29,65%. E o investimento na saúde, 22,97%, também levando em consideração a receita constitucional do mês e a despesa do mês. Mês de novembro, receitas correntes, R$ 4.897.814,72. E a receita corrente líquida, R$ 4.139.860,14. Então, nós tivemos uma despesa de pessoal, aliás, uma despesa de R$ 5.617.624,61. A despesa de pessoal, 38,80%. O investimento com ensino, 25,96%. E para o mês de novembro, o investimento com saúde, 27,54%. Para o mês de dezembro, então, nós tivemos receitas correntes arrecadadas no mês, R$ 7.076.753,43. E a receita corrente líquida, R$ 6.165.240,02.
A despesa, R$ 8.823.440,49. Despesa com pessoal, 48,63%. Lembrando que, como eu disse, não é preocupante, porque se trata da despesa do mês, que tem 13º, enfim, e claro, a receita também teve uma elevação, mas não conta para índices, né? Conta-se de janeiro a dezembro. Ensino, então, nós tivemos um investimento de 35,83%. Saúde, 26,26%. E o acumulado. Então, de setembro a dezembro, nós tivemos uma arrecadação de receitas correntes de R$ 21.746.137,20 e a receita corrente líquida, R$ 18.590.140,44. A despesa acumulada, então, R$ 23.940.376,12. E aqui, sim, o que nos traz aqui, e dizendo que essa sim é a avaliação das metas fiscais, que é o cumprimento da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que os gastos de pessoal de janeiro de 2024 a dezembro de 2024 foi de 36,75%. O investimento na educação de janeiro a dezembro, 26,36%. E de janeiro a dezembro, o investimento na saúde foi valor empenhado, 26,36%, e valor liquidado, 22,03%. A gente costuma trazer os dois, porque, lembrando, às vezes estava empenhado, uma questão de fluxo, e por algum motivo, nesse exercício, quando você está só empenhado e, por exemplo, não vem uma mercadoria, enfim, você pode anular. E o liquidado não, já é o compromisso de pagamento. Então, 22,03% foi o investimento com a saúde. Também costumo trazer sempre uma forma assim de como foi a arrecadação e a despesa. De mês de setembro a dezembro, nós temos a parte verde, é o que arrecadamos, e a vermelha, o que pagamos. Poxa, vive mais aí, que contadora furada, hein? Tem mais gasto do que receita. É que a gente costuma trabalhar com regime de caixa. A gente vinha arrecadando e depois, a gente, tendo dinheiro em caixa, a gente efetua o pagamento, então. A prova disso é que nós trouxemos, isso não faz parte da apresentação, enfim, da parte formal, mas é um pedido já da Madalena e dos outros vereadores que estavam na outra gestão, que a gente trouxesse uma forma mais clara para atendimento aí, que o pessoal de casa também, quem acompanha, saber como anda as finanças, né, como que foi entregue, enfim, o mandato, né, para o próximo gestor. Então, claro que existem várias formas de divisão disso, da receita, da despesa, mas a gente optou por trazer recursos livres, que todo mundo sabe que o recurso livre como o próprio nome diz, é de livre investimento e livre gasto, né? E os vinculados que vem propriamente dito, vem destinado para algum tipo de investimento ou algum tipo de despesa de custeio. Então, o saldo em 31/8/2024, que foi a última data, né, agosto, o último mês do segundo quadrimestre, nós tínhamos um saldo bancário de R$ 12.041.075,49 de recursos livres e vinculados R$ 10.959.534,11. Totalizando, então, o saldo em caixa, lá em 31/8/2024, em 23 milhões, aproximadamente. Tá, no quadrimestre, que foi setembro, outubro, novembro e dezembro, nós tivemos, então, as arrecadações, que seria R$ 12.9.643,643, os vinculados R$ 9.092.007,55, totalizando aproximadamente 21 milhões. A soma total dos recursos livres, então, 24 milhões, aproximadamente,
Recursos vinculados, 20 milhões, totalizando 44 milhões, 102.260 reais com 15 centavos. As despesas pagas, então, no recurso livre, 12 milhões aproximadamente, recursos vinculados, 11 milhões, totalizando um pagamento de 23 milhões. Então, o saldo bancário, a gente fala bruto, né? Porque a gente tem despesa escriturada para pagamento. Então, seria em 31/12/2024, 11.762.041 reais com 86 centavos de recurso livre. Recursos vinculados, 8.731.585 reais e 21 centavos, totalizando 20.493.627 reais com 7 centavos. Mas, como eu disse, atendendo até o princípio da continuidade, né? Porque não pode se dizer, vou fechar, não vou fazer nenhum serviço, não vou pagar mais ninguém. Os fluxos acontecem, continuam, né? E a gente, então, teve empenhos, né? Total de empenhos, de valor empenhado e valor liquidado, somou 7.201.834 reais com 69 centavos. Dos vinculados, o valor dos empenhos e dos empenhos processados e não processados, a gente chama assim, R$ 3.356.034,19. Enfim, a soma dos empenhos e recursos livres e vinculados, R$ 10.557.868,88, que vai dar aproximadamente, então, aí uma receita geral, digamos assim, um saldo que não está comprometido de mais ou menos 10 milhões. Né? É só fazer o cálculo. Já fez? Então, seria isso. Estou à disposição. Caso não consiga responder alguma pergunta, prometo que trarei em outra oportunidade ou que, na sequência, ligo para responder. Vivi, tu sabe hoje passar para nós o que nós temos em caixa? Hoje? No dia de hoje? Olha, em virtude da demanda e de fechamento digamos assim, eu tenho até sexta-feira até sexta-feira para encerrar o SIM-AM, que é o nosso vilão, eu não tive tempo de olhar hoje, tá? Então, mas eu vou fazer o seguinte, amanhã de manhã eu mando pro Chile e ele te passa. Combinado? Só para tirar dúvidas. Lembrando assim que também quem em casa agora consiga, de repente, lá no site da transparência mais rápido. Até se ele olhar ali, ele consegue falar para a gente. Bacana. Obrigado. Tá bom? A não ser que a secretária já viu o balancete cedo, pode, né? Não, de saldo em caixa hoje, né? Ontem, na verdade, olhado, só de recursos livres, 14 milhões. Mas daí tem a parte do que a gente tem de empenhos a pagar e tudo mais. Volta naquele último slide, Vivi, só para fazer um comentário. Aqui tem toda aquela... E foi exatamente esses últimos valores que foram passados no dia da posse. Esses 10 milhões realmente foi o que é o saldo superavitário, né, do ano de 2024. Lembrando que desses 10 milhões, o que é de recurso livre, que sobrou de 2024 para 2025, é aqui na primeira coluna, recursos livres, lá, o total do saldo bancário, 11.762.000, menos as contas a pagar ali, 7.201.000. Então, é 4 milhões assim que sobrou de recursos livres, 2 milhões está comprometido, porque vai ser aberto crédito especial aí para construção da Câmara, né? E só o restante, então, que nós vamos empregar em outros investimentos, no caso. E os outros, então, 6 milhões, para fechar os 10, são recursos já comprometidos, de emendas. Por exemplo, 1 milhão deles é só emenda da saúde que veio para custeio, que já foi aberto o crédito esses dias, né? Vocês já aprovaram aqui. E aí os demais, aí, conforme for fechando o balanço, a gente vai mandando para cá. É importante dizer que funciona dessa forma. Quando lá em 2000
2024, em dezembro, foi sancionada a lei orçamentária para 2025. Lá estava a receita, digamos assim, a previsão da receita no exercício. Então, o que acontece? Esse recurso, a gente não sabia quanto ia sobrar, né? Então, esse recurso, ele precisa ser ingressado, porque nós, de uma contrapartida, nós temos um saldo bancário, no entanto, a gente não tem orçamento. Então, a forma legal de ingressar ele no orçamento é a gente encaminhar para a Câmara, a gente usa o termo superávit financeiro, então a gente ingressa, faz, né, digamos assim, as dotações, cria as dotações orçamentárias das despesas a partir do superávit. O superávit é o que sobrou na conta, tá certo? Só para ficar claro. Outra situação que eu gostaria de comentar, volta naquele último slide lá que tem não no último slide, naquele que tem o resumo lá do acumulado do quadrimestre lá, ali, ó. O total das receitas correntes, então, receita corrente líquida ali do quadrimestre fechou em 18.590.000. O total do ano fechou aproximadamente ali em 53 milhões e pouco. Eu tenho exatamente aqui, 53.900.000 Isso, Lá no mês de agosto, quando nós programávamos a receita para esse ano, de 2025, ela fechou em 54.697.000 a receita corrente líquida. Graças a Deus, se seguir o que a gente está recebendo a mais, comparando janeiro de 2024 a janeiro de 2025, fevereiro a fevereiro, provavelmente na metade do ano nós vamos precisar abrir excesso já, porque já não vai acompanhar, né, a inflação, né? A inflação já superou, né? No caso, só no ICMS e FPM, contando as duas receitas juntos, já dá 8% a mais com relação ao mesmo período do ano passado. Então, o que nós previmos para esse ano provavelmente não vai ser suficiente, né? No orçamento, nós vamos ter que abrir a mais. E a título também de curiosidade, o que se gasta hoje para manter a máquina de despesas fixas, uma média mensal está girando em torno de quase 4 milhões no mês. Isso é pesado mesmo. Então, só de folha de pagamento, vocês viram aí que dá em torno de 1.500.000. Isso já é um valor bem considerável. E daí tu conta as outras coisas aí, hospital, consórcio, que no caso a educação e a saúde são as duas secretarias, elas duas juntas já somam quase 40 milhões, né, do orçamento, então sobra só 14 para empregar nas outras secretarias. Então, só para vocês terem uma noção, né, de... Isso aí, obrigada. Mais alguma pergunta? Seria só. Solicito aos presentes para que procedam a assinatura da ata dessa audiência, por favor. E na forma regimental, agradeço a todos e declaro encerrada essa audiência pública.